Olá pessoal, aqui é o professor Abelardo e com efeitos quadrimensionais você está no canal Universo Arretado. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos responder a uma pergunta feita por uma pessoa inscrita no canal, né? Que o seu filho perguntou a ele se é possível existir petróleo em Marte. Na verdade, a pergunta foi: pode existir petróleo em Marte? E por que essa pergunta? Ele me explicou porque, diante dessas notícias, com relação a teorias de que Marte já possuiu oceanos, oceanos de água líquida, então se raciocinou que se já existiu oceanos, pode ter existido vida, e se existiu vida, pode existir petróleo. Então vamos responder essa pergunta, tá bom? Só que antes, quero que você aí se inscreva no canal, dê o seu joinha. Se já é inscrito, dá o joinha. Se não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Então, vamos responder. Pessoal, antes de realmente dar a resposta, vamos compreender o que é o petróleo, tá certo? O petróleo, como todo mundo sabe, é um combustível fóssil, né? É um líquido, vamos dizer assim, é um hidrocarboneto, 95% da sua composição é de carbono e hidrogênio, os outros 5% tem enxofre, oxigênio e outros, tá certo? E a sua origem, segundo as teorias mais aceitas até o presente momento, é que a sua formação deve datar de cerca de 400 milhões de anos atrás, Ou seja, a sua origem vem atrelada, vamos dizer assim, à existência de vida aqui na Terra, não é? Desde a época desses camaradas aqui, por exemplo, esses camaradazinhos aqui, desde os dinossauros, Então, há mais de 400 milhões de anos, para você hoje estar explorando o petróleo, Por isso que se diz que o petróleo é uma fonte de energia não renovável, porque quando acabar, a gente não vai ter como esperar mais 400 milhões de anos, 300 milhões de anos para formar mais petróleo, tá certo? Então, como o petróleo ele se formou? Vamos entender como ele se formou aqui na Terra, para poder a gente aí responder a essa pergunta da possibilidade de ter petróleo em Marte, tá bom? Então, veja só, o petróleo ele se originou, provavelmente, da decomposição de matéria orgânica em fundo de oceanos rasos, de mares rasos, de certos corpos aquáticos, de corpos d'água. Então, essa matéria se decompôs aí no fundo, tá certo? Foi soterrada, e com o passar dos milhares de anos, por meio de diversos processos químicos, desde, por exemplo, a diagênese, a catagênese e, por último, a metagênese, se veio a se formar o petróleo, tá certo? Então, o que acontece? Esse petróleo ele passa por todos esses processos para chegar a esse ponto, E aí está a uma certa profundidade. Por quê? Porque para ocorrer a formação do petróleo foi necessário que ele fosse soterrado por diversas camadas, até ele ficar armazenado em uma camada de rocha porosa e depois ele fica armazenado numa chamada rocha que nós dizemos que é a rocha capeadora. Ele fica ali armazenado junto com gás, tá certo? Até que ele venha a ser explorado. Então, para existir o petróleo hoje, foi necessário há milhares de anos atrás existir vida, tá certo? Então, isso é uma coisa que a gente já tem que lembrar bastante para a nossa resposta mais aqui à frente, tá bom? E como o petróleo tem 95% de hidrocarboneto e 5% de outras substâncias, como a sua formação está ligada a um material orgânico espalhado no globo, vamos dizer assim, o petróleo tem uma assinatura específica, tá certo? Cada lugar que é encontrado petróleo, esse petróleo ele tem uma assinatura única, ele tem uma característica única para ele, porque foram camadas de rochas diferentes, matéria orgânica diferentes, um tempo de armazenagem ali diferente. Então isso faz com que, por exemplo, uma amostra de petróleo da Venezuela, ela é diferente de uma amostra de petróleo retirada aqui no Brasil, na Arábia Saudita, no Azerbaijão, no Texas, nos Estados Unidos, tá certo? Então, ele adquire assinaturas únicas em cada local por conta justamente da sua formação muito antiga e levar em consideração diversos fatores que podem ser bem variáveis, como a composição dessas rochas, a matéria orgânica em decomposição,
a pressão, a temperatura, enfim, tá certo? Então vamos à resposta. Então, para existir petróleo em Marte, é necessário que tenha existido há milhares de anos atrás vida. Se existiu vida, e a gente não sabe por que essa água desses oceanos em Marte desapareceu, pelo menos visivelmente daqui, né? Existiu vida, aí sim, vamos lá, olha só, existiu vida, pode-se ter essa possibilidade, tá certo? Agora, se não existiu vida, não tem como ter petróleo, tá certo? Nós temos uma sonda americana, né, a Perseverance, que está a caminho de Marte, deve chegar em fevereiro do ano que vem, e uma das respostas que ela vai buscar é se existiu vida em Marte, né? Ela vai explorar ali a cratera Jezero, que provavelmente foi um delta de um rio, né? E ela vai buscar indícios de vida no passado, né? Se descobrir, todas as perguntas que nós hoje temos, começa a se responder um pouco, tá certo? Então, a resposta é essa. Para existir vida, ou existir petróleo, tem que necessariamente, primeiramente, existir vida, né? E passar por todos esses processos durante milhares e milhares de anos, tá certo? Eu depois vou fazer um outro vídeo falando um pouco mais sobre o petróleo, a geopolítica do petróleo aqui na Terra, tá certo? Mas nesse momento eu queria só responder essa pergunta do nosso amigo, tá bom? E aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, pessoal, e também eu quero aqui recomendar para vocês o canal do CEAAL, do Centro de Estudos Astronômicos de Alagoas, né? Que também faz assim, um trabalho de divulgação da astronomia de forma fantástica, de forma arretada, tá certo? E eu gostaria muito também que você se inscrevesse no canal do CEAAL, tá bom? Do Centro de Estudos Astronômicos de Alagoas, tá certo? Pessoal, um grande abraço, espero que eu tenha respondido aí a pergunta, tá certo? Tenha esclarecido um pouco aí sobre essa dúvida, tá bom? E se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo do Universo Arretado.